Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Vanessa. Você conhece a medicina ayurvédica? As premissas básicas dela? O que é? Como funciona? Eu posso dizer de cadeirinha que é um modo de manutenção da saúde muito amoroso que vale a pena conhecer. Aqui nesse vídeo falaremos do que é, algumas das suas premissas básicas e, e a metodologia, como funciona, né? Então, o que é medicina ayurvédica? É um sistema medicinal mais antigo da humanidade de que se tem notícia. Surpreendente, né? A medicina ayurvédica, ela é conhecida como a mãe da medicina, pois os seus princípios e estudos foram a base para o posterior desenvolvimento da medicina tradicional chinesa, da árabe, da medicina romana e grega. Interessante, eu acho. Acredita-se que o Ayurveda ele é de 3.000 anos antes de Cristo e vem da civilização do Vale do Indo, na Índia. Conhecimentos dessa época se somaram à tradição dos Vedas e ela continua a ser a medicina oficial da Índia. O Ayurveda se popularizou no Brasil a partir dos anos 80 e é um termo que vem do sânscrito. Então, Veda significa ciência e Ayur significa vida, ou seja, a ciência da vida. Não é bonito? É diferente da medicina alopática, a medicina alopática tradicional, porque a medicina alopática tradicional ela foca na tentativa de resolver a doença depois da doença já ter chegado, se instalado em nós. Já a medicina ayurvédica ela foca na manutenção e preservação da saúde. Não é melhor manter a saúde e preservá-la? Então, a medicina ayurvédica, ela não foca somente no vigor físico, mas na harmonia entre corpo, mente e alma. Ou seja, alma incluindo o psiquismo, incluindo aspectos espirituais, ou seja, nos vê como ser integral, completo, né? Quando um órgão adoece, não é um órgão que adoece. Não cuida-se do fígado, porque o fígado adoeceu. O fígado está dentro de um sistema muito mais amplo, conectado com outros sistemas físicos, mentais e espirituais. Não é legal? Eu gosto muito. Então, eu indicarei 3 aspectos que nós podemos considerar como premissas básicas da medicina ayurvédica, ok? O primeiro aspecto é que os seres humanos são influenciados por 5 elementos. Éter, são eles: éter, ar, fogo, água e terra. Toda a matéria que existe no universo, ela provém destes 5 elementos, ou seja, os alimentos também. Inclusive o corpo humano, que além da matéria, né, o corpo também é formado nessa perspectiva por discernimento, ego e mente. Em sânscrito, discernimento é buddhi, ego é ahankara e mente é manas. Então, os tecidos que formam o corpo são formados a partir de 5 elementos, né? Desses 5 elementos citados, que são consumidos por nós nos alimentos, já que eles estão presentes nos alimentos. De acordo com o Ayurveda, quando algum dos 5 elementos está em desequilíbrio no nosso corpo, então a doença se inicia aí. O segundo aspecto, a segunda premissa básica do Ayurveda e também da medicina ayurvédica é que no momento da nossa concepção, quando a gente nasce, essa constituição, nós temos uma constituição que já é definida, certo? O nosso organismo, nessa visão, é constituído por 3 biotipos: físico, psíquico, social, que são denominados doshas, sendo eles Pitta, Vata e Kapha. O Kapha pode ser pronunciado como Kapha ou Kapha, tanto faz. Então, são os doshas que são biotipos, né? Pitta, Vata e Kapha. A proporção desses doshas está em equilíbrio, né, quando nós nascemos. Mas, com o tempo, nós vamos crescendo
e vamos tendo estresse, tensão, ansiedade, né, no mundo que vivemos. E a vida também desregrada, né? Pouco sono, alimentação exagerada, alimentação inadequada. E aí surgem os desequilíbrios entre esses doshas. E aí começamos a ter um dosha mais predominante do que o outro no nosso corpo, ou seja, três biotipos. Um biotipo fica mais predominante do que o outro, em vez dos três estarem em equilíbrio. Os três biotipos em equilíbrio no nosso corpo ajudam a manutenção da saúde. Se estiver em desequilíbrio, a gente pode buscar equilibrá-los através da alimentação, por exemplo, né? Estando em desequilíbrio, como já havia citado, esses três doshas, né, esses três biotipos no nosso organismo, na nossa constituição, adoecemos. A doença começa a se instalar. Todas as pessoas possuem os três doshas, mas em diferentes proporções, a depender do momento de vida em que ela está passando, um momento de grande estresse, um momento de perdas, né? Um momento de alimentação inadequada, ou até mesmo durante o dia, pode ter uma variação na proporção desses biotipos, desses doshas, né? E como funciona então, né? Como é que a medicina ayurvédica, ela cuida da gente, né? Como é que ela pensa na preservação da saúde, né? Qual que é a proposta dela? Primeiro, para a medicina ayurvédica, o alimento é o nosso remédio. Ele que preserva a nossa saúde, né? Então é a qualidade desse alimento, quando esse alimento foi produzido, como ele foi produzido, e isso vai manter a nossa saúde. Essa é uma premissa super básica, né? E essa também é um instrumento metodológico de cuidado, de preservação da saúde. Então, qual que é a sugestão, né? Qual que é a proposta? Ingerir alimentos produzidos na região onde você está vivendo, seguindo a estação do ano em que são cultivados. Ou seja, ingerir alimentos produzidos num outro país que tem um período de locomoção, né? Ou um estado muito longínquo do seu, e que ele vai se degradar até chegar onde você vive, isso é uma grande falácia, né, na perspectiva do Ayurveda. A sua alimentação, então, deve levar em conta o dosha, né, os três doshas, né, e o dosha predominante no momento em que você está vivendo, né, se estiver em desequilíbrio. E na maioria de nós, esses doshas estão em desequilíbrio, infelizmente. Então, por exemplo, o dosha pitta, uma pessoa que tem o dosha pitta predominante, ele vai precisar maneirar nos sabores picantes, né? Que acentuam o fogo, né? Principalmente o fogo no estomacal. E por quê? Porque o pitta, ele tem como elemento primordial o fogo. Lembra que nós falamos dos 5 elementos? Então é por aí. Outra metodologia de manutenção da saúde é a meditação, o yoga, a massagem ayurvédica, o uso de masalas, que são condimentos, né, que auxiliam nessa digestão, na absorção de nutrientes, né, dos alimentos. Para o indivíduo ter corpo saudável, é necessário que os seus tecidos sejam saudáveis, os tecidos do corpo físico. E isso é possível por meio da alimentação, né? Que é uma das premissas, como eu já havia dito, né? Para o Ayurveda, a saúde também de uma pessoa é medida pela força do seu Agni. Agni, em sânscrito, é o fogo digestivo, né? A capacidade digestiva da pessoa. Um bom Agni, ou uma boa capacidade digestiva, significa que a pessoa vai poder extrair dos alimentos ingeridos os nutrientes necessários para formar tecidos fortes, para fazer com que a saúde se mantenha, né? Por outro lado, quando o Agni está diminuído, né, a força ou a capacidade digestiva está diminuída, que é o fogo digestivo, ou está irregular, vai então ter uma absorção pobre, né, ou insuficiente dos nutrientes nos alimentos, principalmente se esses alimentos forem industrializados, não forem in natura, não forem sem agrotóxicos, não forem alimentos de qualidade, né? E isso vai comprometer a saúde e a integridade estrutural do organismo, né? Que são aqueles três aspectos também já ditos, né? Que é o corpo, mente e alma. Então, uma frase para fechar, uma frase que resume a medicina ayurvédica e a culinária, a nutrição ayurvédica, é: você é o que você consegue digerir. Você já deve ter ouvido aquela frase, né? Você é o que você come. Aqui,
a frase é: você é o que você consegue digerir. Eu espero que isso tenha te ajudado a buscar novos caminhos mais eficazes para manter a sua saúde, o seu bem-estar e a harmonia do seu corpo físico, mental, psíquico, né? E viver mais feliz. Até breve, obrigado por você estar aqui. Tchau, tchau.